Para Jesus Cristo. Será que você pode dar uma salva de palmas para essa banda maravilhosa? Uau, que banda maravilhosa. Eu quero só estar dando um aviso antes da gente estar indo para a nossa mensagem, um aviso muito especial. Nosso pastor sênior, pastor Costa Neto, lançou o livro mais esperado de todos, Bem-vindo à Casa, livro do nosso pastor. Então, se você não tem esse livro, ainda, você precisa correr e adquirir esse livro. Se você está no presencial, você pode passar na nossa CC Videira Store, pode estar adquirindo. Ah, pastor, eu não estou no presencial, eu estou no online. Então, acessa aí as nossas redes sociais, CC Videira Store, você acessa um dos nossos campos também. Pegue informações ali que eu tenho certeza que o nosso time vai fazer questão de te entregar esse livro, de colocar esse livro nas tuas mãos. Esse livro aqui, gente, eu falei pela manhã, é como se fosse... Quem ama o nosso pastor? Quem ama o nosso pastor aqui? Vocês gostam de ouvir do nosso pastor, sim ou não? Esse livro aqui é como se fosse... o pastor Costa, ele não é o Espírito Santo para você ler a Bíblia e ele te ajudar a entender a Bíblia. Isso aí é o Espírito Santo que faz. Mas quando você lê esse livro, você abre e começa a ler, é como se o pastor Costa estivesse sentado do teu lado e ele começasse a falar para você. Olha, é desse jeito, a igreja é desse jeito, a gente faz desse jeito, a nossa experiência é desse jeito, a gente acredita nisso. Então, esse livro é como se você lesse com o pastor Costa do seu lado. Então, faz um favor para você e adquire esse livro logo, que vai ser muito, muito crescimento para a tua vida. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Amém? Posso contar com você, sim ou não? Posso contar com você, sim ou não? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, hoje a gente está na segunda parte da nossa série, Virando a Página, segunda parte da série. E aí na primeira parte nós falamos, por que é que a gente fala sobre virando a página? Ah, pastor, por que que essa série, qual é a intenção com essa série, virar a página? Porque a gente acredita, gente, que quem não aprende, presta atenção nisso, quem não aprende a virar certas páginas, fica preso a capítulos que já não precisam ser mais vividos. Se a gente não aprender a virar certas páginas, a gente vai ficar preso em capítulos que a gente não deve mais estar preso a eles, estar ligado a eles. Não. Olha, tem um capítulo adiante. É como se você pegasse o livro do nosso pastor e você ficasse ali no primeiro capítulo, na primeira página, e você fala assim, ah, não, eu estou aqui na primeira página, e parece que só tem isso, parece que eu só consigo ver isso. E aí Deus fala para mim, para você hoje, ei, você está na primeira página porque você quer. Você está nesse capítulo da sua vida porque você quer. Porque Deus te trouxe aqui hoje para falar ao teu coração que hoje é dia de virar a página. Hoje é dia de virar a página e viver um novo capítulo. Deus tem coisa nova e melhor para você. Deus tem sempre algo novo e melhor. E aí a gente aprendeu sobre virar a página do vitimismo para o protagonismo. Nós aprendemos a virar a página do vitimismo para o protagonismo. Porque muitas vezes, nós estamos vivendo naquela página, ah não, eu sou vítima, eu fui vítima disso, eu fui vítima daquilo, certo, você foi vítima disso, não dá para negar. Mas permanecer como vítima é uma decisão sua. Permanecer na página da vítima é uma decisão sua. Então nós aprendemos sobre isso. Nós não vamos viver um vitimismo. Não, nós vamos ser protagonistas da nossa história. E aí hoje nós queremos falar sobre outra virada de página. A virada de página da semana passada nos ajudou a mudar a nossa mentalidade. E a virada de página desse domingo vai nos ajudar a mudar a nossa perspectiva. Nós mudamos a nossa mentalidade, mas nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Porque aí nós vamos virar de onde para onde? Nós vamos virar da página do pessimismo para a página do otimismo. Hoje é dia de virar a página do pessimismo para a página do otimismo.
E falando sobre perspectiva, nós vamos mudar a nossa perspectiva. A gente precisa entender que perspectiva, a sua perspectiva pode se tornar a sua prisão ou o seu passaporte. Eu vou falar de novo. A sua perspectiva pode se tornar a sua prisão ou o seu passaporte. Você pode falar assim, eu estou preso a isso, eu estou preso a essa perspectiva, eu estou preso a essa situação, mas você pode voar, você pode viajar na sua perspectiva quando você diz, não, eu tenho uma perspectiva diferente, eu tenho um olhar diferente. A nossa intenção hoje é essa, porque perspectiva, gente, é algo que precisa ser checado diariamente. Perspectiva não é algo que deve ser assim, não, eu vou dar atenção para isso uma vez na minha vida. Não, perspectiva deve ser checado diariamente. Nós precisamos checar a nossa perspectiva. A minha pergunta para você que está aqui, você que está online com a gente, é qual é a tua perspectiva acerca da tua vida? Qual é a tua perspectiva acerca da tua saúde? Qual é a tua perspectiva acerca da tua vida profissional? Qual é a tua perspectiva acerca da tua família? Qual é a tua perspectiva acerca da vida como um todo? Qual é a tua perspectiva? Cheque a sua perspectiva. Chegou o tempo de mudar a nossa perspectiva, de mudar a perspectiva em relação à vida. Porque perspectiva, a gente precisa entender que a perspectiva depende do lugar de onde você está. Depende do lugar que você está. Se eu colocar aqui um número 6, eu vou ter a perspectiva desse número e a Jeane vai ter outra perspectiva desse número. Eu vou olhar para esse número e eu vou dizer, é um 6. A Jeane vai olhar para esse número e ela vai dizer o quê? É um 9. Porque a perspectiva muda de onde você está, do lugar onde nós estamos, porque perspectiva é ponto de vista, ou seja, é vista de um ponto. Eu estou vendo algo daqui, mas quando eu venho para cá, eu já vejo de outra forma. Quando eu estou aqui, eu consigo ver isso, mas quando eu estou aqui, eu consigo ver aquilo. Então, perspectiva é ponto de vista. Então, se nós vamos virar do pessimismo para o otimismo, nós precisamos primeiro entender o que é otimismo. Vocês estão comigo, sim ou não? A gente precisa entender o que é otimismo. O que é otimismo? E otimismo é a disposição para ver as coisas pelo lado bom. Uma pessoa otimista, ela tem a disposição de ver aquilo pelo lado bom. Pode ser a pior circunstância, mas ele vai ver algo bom naquela circunstância. Pode ser o pior momento, mas ele vai enxergar algo de bom naquele momento. Otimismo é a confiança no futuro, o resultado bem-sucedido. Otimismo não é uma negação da realidade. Não, vamos negar a realidade. Isso não é otimismo. Isso é uma loucura. Não, peraí, vamos negar a realidade. Não dá para negar os fatos. Os fatos existem. Os fatos existem, não é para ser negado. O otimismo não é uma negação de realidade. O otimismo, ele não é uma fé cega. Não, eu tenho otimismo nisso, então é uma fé cega. Não, gente. Não é negar a realidade, não é fé cega. Até porque fé, quando a gente fala sobre fé, a fé ela não nega os fatos. A fé ela não nega a realidade. A fé ela coloca Deus em evidência. A fé não é assim, não, eu vou negar os fatos, eu vou negar a realidade, eu vou negar o que está acontecendo. Não, é assim, olha, isso está acontecendo, mas eu coloco Deus em evidência. Deus está acima disso, Deus está muito além disso. Mas é interessante a gente falar sobre otimista, que nem toda pessoa otimista é uma pessoa de fé. Nem toda pessoa otimista é uma pessoa de fé. Tem muita gente aí vendo coisas boas. Não, eu vejo coisa boa nisso aqui, eu vejo coisa boa nesse momento, eu vejo coisa boa nessa crise, mas que não tem fé. Então, nem toda pessoa otimista é uma pessoa que tem fé. Mas toda pessoa que tem fé é uma pessoa otimista. Não tem como, meu amigo, você ter fé e você não se tornar uma pessoa otimista. Não tem como você ter fé em Jesus Cristo e você não ser otimista acerca das coisas.
Nem toda pessoa otimista é uma pessoa de fé. Mas toda pessoa de fé terá uma perspectiva otimista acerca da vida. Quando nós falamos sobre otimismo, o nosso otimismo, ele não é baseado em uma opinião. Ah, não, é um otimismo que é baseado na opinião do Saulo. Não, meu otimismo ele é baseado na opinião do Júlio. Não, meu otimismo ele é baseado na opinião do João. Não, meu otimismo é baseado na opinião da TV. Não, nosso otimismo não é baseado em uma opinião. Nosso otimismo é baseado em uma verdade. O nosso otimismo é baseado em uma verdade. Nós não somos otimistas baseados no que nós estamos sentindo. Nós somos otimistas baseados no que Deus diz. Por isso que eu digo, não é simplesmente ser otimista por ser otimista, mas é um otimismo que é fruto da nossa fé. É um otimismo que é resultado da nossa fé. Eu posso não sentir, mas eu sou otimista acerca daquilo, sabe por quê? Porque Deus disse, eu acredito na palavra. O que essa palavra disse, eu escolho essa palavra no lugar de noticiários, eu escolho essa palavra no lugar de uma opinião pessoal, eu escolho essa palavra no lugar de WhatsApp, eu escolho essa palavra no lugar do que as redes sociais estão dizendo. Eu escolho ser otimista nessa palavra. Quero compartilhar um texto com você que está lá em Números 13, 17 a 20. Números 13, 17 a 20. E aqui vai ser a história que vai ser pano de fundo para a nossa mensagem. Diz assim: Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou é ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo ele é fértil ou é pobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Nesse relato aqui, Moisés, ele pede que 12 homens, 12 espias, 12 príncipes, líderes, ele pede que esses 12 homens, eles fizessem um reconhecimento daquela terra. Aquela terra que ia ser tomada como herança, aquela terra que Deus havia dado a eles. Ele pede que aqueles 12 homens fizessem um reconhecimento, fizessem uma análise. Não, vamos analisar como é que está esse lugar. Vamos analisar como é que é essa terra. Vamos ter a nossa perspectiva acerca dessa terra. E aí é interessante que daqueles homens, daqueles 12 que foram ali, 10 daqueles homens voltaram com uma perspectiva pessimista. E 2 daqueles homens voltaram com uma perspectiva otimista. Ele mandou 12 pessoas, 12 homens, para ter uma noção geral sobre aquele lugar, e dos 12, 10 tiveram uma perspectiva pessimista, e 2 vieram com um relatório otimista. E a gente vai aprender através dessa história. Primeira coisa que a gente aprende com isso, com os pessimistas e os otimistas, esses 12 homens, é que o pessimista ele foca no problema, o otimista ele foca na promessa. O pessimista, ele foca no problema. Existe um problema, não dá para negar. Isso aqui é a realidade, isso aqui é o fato. O pessimista foca no problema. Agora, o otimista, ele fala assim, sim, existe um problema. Mas eu escolho focar na promessa, no lugar de focar no problema. Eu escolho a promessa diante do problema. É interessante a gente notar, que os 12 viram a mesma coisa, mas trouxeram relatórios diferentes. Os 12 estavam ali vendo a mesma coisa, mas trouxeram relatórios diferentes. Eles estavam olhando para a mesma situação, mas eles estavam olhando com lentes diferentes. Eles estavam ali, aqueles 10, eles chegaram ali naquela terra, e aí eles começaram a olhar com uma perspectiva diferente.
Eles começaram a olhar com uma perspectiva negativa. Eles começaram a olhar com uma perspectiva pessimista. Não, não, nós vamos morrer. Ei, aqui só tem gigante. Não, essas pessoas vão nos vencer. E aí aqueles 10 olharam com uma perspectiva pessimista. Isso aqui não é o nosso lugar. Nos trouxeram até aqui para nos matar. Eles vão nos derrotar. Eles vão nos vencer. Eles são gigantes demais, eles são grandes demais. Pela perspectiva do pessimista. Agora os outros 2, Josué e Calebe, eles foram completamente uma perspectiva diferente. Eles falaram assim, não, pera ainda, não é bem assim como eles estão dizendo. Olha, o que a gente está vendo é uma perspectiva completamente diferente. Eles estão dizendo que ali é uma terra de gigante, onde eles vão morrer, onde vão ser vencidos, onde foram levados ali para serem mortos. Ei, mas não é assim. Essa terra é uma terra que emana leite e mel. Essa terra é a terra prometida por Deus. Essa terra é uma terra que tem dado cachos de uva que nem homens gigantes são capazes de carregar. Essa terra. 2 perspectivas diferentes. O pessimista enxergando pela perspectiva do pessimista e o otimista, Josué e Calebe, dizendo assim, ei, não é isso. Focando no problema, os 10, e Josué e Calebe dizendo assim, ei, a gente não foca no problema, a gente foca na promessa. A gente foca na promessa. Essa é terra prometida por Deus. Essa é terra dada por Deus. Então nós cremos que lá é terra que nós vamos prosperar. É terra que emana leite e mel. 2 perspectivas diferentes. 10 focaram no problema e 2 focaram na promessa. Os 10 espias, eles não falaram da terra prometida, eles falaram do problema. Os 10 homens não falaram muito da terra prometida, falaram do problema. Os caras são grandes demais, os caras são gigantes, eles vão matar a gente, eles são maiores do que a gente, eles são mais numerosos do que a gente. Então assim, não é melhor não entrar lá. Falaram do problema. E aí Josué e Calebe, eles escolheram falar sobre a promessa. Eles foram lá e disseram como se fosse assim, com a convicção, olha, nós acreditamos que é possível, porque Deus está conosco. Nós acreditamos que é possível entrar nessa terra, que é possível viver nessa terra, porque Deus está conosco. A fé, ela decide acreditar, a fé, ela decide confiar, a fé, ela decide enxergar a promessa no lugar do problema. É interessante que no mundo em que nós vivemos, diante de todos os problemas, diante de pandemia, de crises, nós temos que ter o cuidado com o que nós estamos escutando. Nós temos que ter cuidado com as vozes que nós estamos escutando. Os jornais, as redes sociais, tudo que está ali compartilhando mensagem com a gente. Pois eles estão constantemente falando e dando opiniões em relação ao que está acontecendo no mundo. O jornal dá opinião, a rede social dá opinião, o WhatsApp dá opinião, está tudo dando opinião para mim e para você sobre o que está acontecendo no mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção nisso. Deus não dá opinião, Deus dá direcionamento. Deus não dá opinião, Deus dá direcionamento. Deus te trouxe aqui não para te dar uma opinião, mas Deus te trouxe aqui para te dar direcionamento. O relatório dos 10 pessimistas está lá em Números 13, 27 e 28. Números 13, 27 e 28 diz: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Eles até falaram que tinha. Aqui estão alguns frutos dela. Toma aqui, tem alguns frutos. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. A questão aqui para esses 10, sabe qual foi o problema deles? Uma palavrinha pequenininha que se chama mas. Aqui está uma terra, aqui está leite e mel, aqui tem, eu estou aqui nas minhas mãos.
Eu trouxe aqui para vocês. Mas o povo que lá vive é muito poderoso. Mas o povo é muito numeroso. Mas o povo é muito grande. Por quê? Porque o pessimista, ele sempre descobre impossibilidades. O pessimista, ele sempre descobre e enxerga impossibilidades. Mas o otimista, ele sempre vai enxergar oportunidades para que Deus se manifeste. O otimista não é otimista nele mesmo, não, mas ele vai enxergar a possibilidade, ele vai colocar a perspectiva e vai falar: não, eu enxergo que Deus vai se manifestar, Deus vai se manifestar nisso aqui. O otimista vê por essa perspectiva, enxerga dessa maneira. A questão é, como é que nós vamos virar essa página? Do problema, do pessimismo no problema e do otimista focar na promessa. Nós precisamos tirar os olhos dos mais e colocar os olhos no disse Deus. Vou repetir. Nós precisamos tirar os olhos dos nossos mas e colocar os olhos no e disse Deus. Porque quando a gente vai para esse texto, em Números 13:1, começa dizendo assim: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão e reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Aquela terra já tinha sido dada. Era promessa, meu amigo. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele disse: olha, pode ir por aquela terra, porque essa terra eu já dei. Não importa quem está lá, porque essa terra já é de vocês. Então nós temos que parar de focar no mas e começar a focar, não, e disse Deus. E disse Deus sobre o meu casamento, e disse Deus sobre a minha família, e disse Deus sobre a minha saúde, e disse Deus sobre a minha vida profissional, e disse Deus sobre a minha vida financeira, e disse Deus. Mas outra perspectiva que nós temos que ter, que tem que ser mudada na nossa vida, é a perspectiva onde o pessimista ele caminha por lógica e o otimista ele caminha por fé. Nós precisamos virar essa página. Ei, nós não andamos por lógica, nós andamos por fé. Nós não vivemos por lógica, nós vivemos por fé. Tem muita coisa que você vai falar assim: rapaz, eu não entendo. Eu não consigo entender isso. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para crer. Não é uma lógicazinha aqui que a gente faz, não deu lógica. Meu amigo, tem coisa que não vai dar lógica, mas Deus te chama para crer, para confiar, para acreditar. Olha o que diz esse texto aqui, 2 Reis 6, 13 a 17. Aqui o rei, ele queria matar o profeta Eliseu. E aí ele diz assim, começa assim, versículo 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhes informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade onde o profeta estava. O servo do homem de Deus, o servo daquele profeta, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha aqui o que é que aconteceu nessa conversa entre aquele servo e o profeta. O servo angustiado pergunta: ei, o que é que nós vamos fazer? O profeta diz: ei, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí aquele servo, ele vem para a perspectiva negativa e diz assim: ei, não. Você está enxergando como eu estou enxergando? Ô Eliseu, eu sei que o senhor é profeta. Mas às vezes tu pode dar uma fora, né? Isso pode acontecer. Tu está enxergando do jeito que eu estou enxergando aqui, pela minha perspectiva.
Tu está enxergando, tu consegue contar quantas pessoas tem aqui? Tu consegue contar quantos somos nós e quantos são eles? E aí Eliseu pega e fala assim, ei, não se preocupa. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer, porque aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus é assim. Presta atenção. Existia um exército contra eles, mas a matemática de Deus é: eu e Deus somos muito maiores do que qualquer exército. A matemática de Deus é: você e Deus são muito maiores do que qualquer circunstância. Você e Deus são muito maiores do que qualquer problema. Você e Deus são muito maiores do que qualquer lógica. Essa é a matemática de Deus. Aí o profeta orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Abre os olhos dele para que ele veja. E aí a gente vê o que é que acontece depois. Depois dessa oração, os olhos daquele servo foram abertos. E aí ele viu que diante daquele exército todo, existia uma coluna, existia vários carros de guerra, existia um exército ali de Deus, em volta de Eliseu, para defendê-los, para batalhar por eles. Existia uma multidão ali que Deus tinha mandado. Hoje Deus te chama aqui, para você mudar a sua perspectiva. Hoje Deus te trouxe aqui, para mudar a tua perspectiva, mas não é lógico. Deus não te chamou para viver pela lógica, Deus te chamou para viver pela fé. Deus pode não mudar a sua situação, mas Ele abre os nossos olhos para enxergarmos de uma forma diferente. Pode ser que a situação seja a mesma, como aqueles 12, 10 eles estavam na mesma situação, mas 10 viram de uma forma e 2 viram de outra forma. Pode ser que a situação não mude nada, mas Deus abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar de uma forma diferente. Como é que nós podemos virar essa página? Do pessimismo para o otimismo, da lógica para a fé. Nós temos que começar a orar. Pai, eu quero ter a tua perspectiva em relação às coisas. Pai, eu quero ter a tua perspectiva em relação às circunstâncias. Eu não quero ter a perspectiva de um jornal. Eu não quero ter a perspectiva de um amigo. Eu quero ter a tua perspectiva. A perspectiva que foi dada àquele servo. Quando a palavra do Senhor veio àquele servo através do profeta e disse: tem mais conosco do que com eles. A palavra de Deus está vindo para você hoje. Deus está liberando palavra para você hoje, para dizer que existem mais anjos a seu favor do que demônios contra você. Existem mais anjos a teu favor do que demônios contra você. Muito maior é o que está em você do que está no mundo. Muito maior é do que está em você do que o que está no mundo. A palavra que Deus libera para você hoje é: ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre-se da matemática de Deus. Eu e Deus, você e Deus, somos muito maiores do que toda e qualquer circunstância. Terceira página que a gente precisa virar. A gente precisa virar o pessimista. Do pessimismo para o otimismo. Por quê? Porque o pessimista se paralisa. E o otimista, ele se movimenta. Uma pessoa pessimista é uma pessoa que para na vida. É uma pessoa que para, que ela não tem ação. Porque está cheia de medo, está cheia de temor, está cheia de dúvidas. Mas sempre que você tem uma perspectiva de Deus, sempre que você tem uma visão de Deus, isso vai te levar a se mover. Isso vai te levar a agir. Quando os 10 espias voltaram do reconhecimento, eles estavam desanimados e paralisados. Eles estavam desanimados e paralisados, porque é isso que o pessimismo provoca nas nossas vidas. Ele desanima e ele nos paralisa.
Mas quando Josué e Caleb voltaram, eles estavam empolgados, eles estavam apaixonados, eles estavam cheios de coragem, cheios de ousadia, eles estavam feitos loucos querendo entrar naquela terra prometida, porque eles estavam cheios de coragem, de empolgação. O pessimismo dizia para os 10 espias: é impossível. O pessimismo talvez diga para você: é impossível. Mas o otimismo dizia para Josué e Caleb. O otimismo diz para mim e para você hoje: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Gente, isso não significa dizer que o otimismo venha fazer com que as coisas sejam fáceis. Não. O otimismo não faz com que as coisas sejam fáceis. O otimismo, ele faz com que as coisas sejam possíveis. O otimismo, ele não faz com que as coisas sejam fáceis, porque Jesus não disse isso. Isso é negação. Isso é uma fé cega. Porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, porém, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também vão vencer comigo. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer comigo. Aqueles 10 espias, eles foram à terra prometida. Depois eles voltaram, olhando as circunstâncias, e foram a Moisés falando: Moisés, vamos voltar para o Egito. Moisés, vamos voltar para o passado. Moisés, vamos voltar para a escravidão, porque é isso que o pessimismo faz. Ele enche de medo. Ele nos enche de medo. Mas o otimista, ele é cheio, inundado de coragem, de valor. Josué e Caleb, ali eles disseram assim: nós preferimos morrer lutando a passar mais um dia no deserto. Nós preferimos morrer entrando nessa terra prometida, lutando por essa terra prometida, do que voltar ao deserto. Porque para o passado nós não voltaremos mais, para a prisão, para a escravidão nós não voltaremos mais, porque o passado muitas vezes tem sido isso para a gente. Passado não é lugar de habitação, passado é lugar de referência. Para lá eu não volto mais. Como é que eu posso ter uma perspectiva diferente? Como é que eu posso virar essa página? Comece a ter uma perspectiva do futuro. Comece a enxergar o futuro. Não é enxergar só o hoje. Não é enxergar o passado. Deus te trouxe hoje aqui para te fazer enxergar o futuro. Porque eu bem sei os planos que tenho para você, assim diz o Senhor. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Planos de te dar esperança e um futuro. Você precisa enxergar, você precisa ter a perspectiva do futuro que Deus tem para você, porque se você não fizer isso, cedo ou tarde você vai voltar para o passado. E passado não é lugar de habitação mais, passado é lugar de referência. Eu olho para lá e eu sei que lá não é o meu lugar. O meu lugar é avançando para o futuro. Eu prossigo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o futuro. Eu prossigo para Jesus Cristo. Deus tem algo a mais para você. Deus tem algo a mais para nós. O passado não tem nada de novo para dizer. O passado, ele não tem nada de novo a nos oferecer, já passou. Não tem nada. Nós aprendemos com o passado, mas ele não vai trazer nada de novo para a minha vida e para a sua vida. Então não vamos maltratar o nosso futuro, não vamos castigar o nosso futuro, olhando para o nosso passado, presos ao nosso passado. No seu passado não existe futuro, no meu passado não existe futuro. Nós precisamos hoje sair daqui com uma perspectiva de futuro, com uma visão de futuro. Deus quer fazer algo novo e inédito. A gente olha aqui músicas maravilhosas que já cantamos. Maravilhosas, a gente celebrou muito isso. A gente é grato por isso. Mas Deus tem sempre algo novo e inédito.
Deus tem sempre canções novas, Carlinhos. Tem canção nova vindo para a Videira Music. Tem canção nova vindo para a nossa casa. Tem canções sobre as estações que nós estamos vivendo. Tem canções sobre as estações que nós vamos viver. A visão pessimista paralisa. Ela pode bloquear o sobrenatural. A visão pessimista bloqueia o sobrenatural. Se nós observarmos a Bíblia, nós vamos ver várias histórias de homens e mulheres. Homens e mulheres como eu e como você. Mas que eles decidiram não focar no problema. Eles decidiram não focar na lógica. Eles decidiram focar na promessa e focar na fé deles. Eles decidiram e por causa disso eles viram um milagre acontecer. O pessimismo diz que seria impossível que um velho de 100 anos, Abraão, tivesse um filho. Mas a fé disse que ele seria o pai de multidões. E assim aconteceu. O pessimismo disse para Noé, questionou Noé: para que é que você está construindo essa arca? Para que é que você está construindo essa arca, perdendo tempo? A fé disse: constrói. Noé foi obediente, construiu, e ele salvou a si e a sua família. O pessimismo disse que um jovem pastor de ovelhas, chamado Davi, jamais seria capaz de derrubar um gigante. Mas a fé disse para Davi: você pode ir contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos, que ele vai cair. E assim aconteceu, aquele gigante foi vencido. O pessimismo disse que se alguém morresse crucificado, não poderia ressuscitar, mas Jesus colocou toda a lógica abaixo, e ele ressuscitou ao terceiro dia, dizendo que ele tem poder sobre a morte. Gente, eu falo assim, se Jesus venceu a morte, o que mais ele não pode fazer na minha vida e na tua vida? Como é que eu não vou ser otimista em um Salvador desse? Que falou assim: olha, eu vou ressuscitar, e não é nem no primeiro dia, eu vou ressuscitar no terceiro. No terceiro dia eu vou ressuscitar. E assim aconteceu. Quem sabe você chegou hoje aqui e a voz fala para você que é ilógico. É ilógico você deixar esse pecado. É ilógico você deixar esse vício. É ilógico que o seu casamento pode ser restaurado. É ilógico que a sua família pode ser fortalecida, ela está em cacos. É ilógico que você pode ser curado dessa doença, é ilógico. Mas Jesus diz: ei, eu contrariei toda a lógica. Eu contrariei toda a lógica para dizer que eu tenho poder para fazer. Existe um homem, Jesus Cristo, que ele liberta você. Existe um homem, Jesus Cristo, que ele transforma você. Existe um homem, Jesus Cristo, que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma. Existe um homem, um Salvador chamado Jesus Cristo. Isso nos mostra que para o nosso amanhã tem esperança. Para o seu amanhã tem esperança. Para o seu amanhã tem dias melhores. Para o seu amanhã tem dias melhores. Os melhores dias ainda estão por vir. Isso não é um jargão. Isso é o que a palavra nos assegura. Que o pessimista, ele olha para o passado e para o presente. Mas o otimista, ele enxerga o futuro. E ele não para, ele continua, ele avança, ele anda em direção ao futuro. Eu quero terminar com duas coisas. Rafael, você falou sobre isso, pessimista e otimista. Mas como é que eu posso virar a página? Primeiro, mude o seu homem interior. Mude o seu interior. O pessimismo, ele produz um espírito cheio de fraqueza, senso de fraqueza, complexo de inferioridade, desespero, desânimo, baixa autoestima. Tudo isso é o que o pessimismo, ele enche a nossa vida, ele enche o nosso interior, ele enche o nosso espírito, é um espírito de pessimismo. Mas nós não somos, eu repito,
nós não somos otimistas baseados em um sentimento. O sentimento de fraqueza, o sentimento de incapacidade, o sentimento de inferioridade, o sentimento. Nós somos otimistas baseados em uma verdade. Nós não somos otimistas baseados naquilo que sentimos. Nós somos otimistas baseados no que Deus diz. Você precisa ouvir o que Deus diz para você. O que Deus fala sobre você. Os pessimistas, eles tendem a ver eventos negativos, momentos negativos, como algo permanente e eterno. O pessimista vê aquilo e diz: isso é eterno, isso vai ser para a vida toda, isso vai ser para sempre. Mas o otimista, ele vê aquele momento e ele diz: isso é passageiro, isso logo vai passar. Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle da minha vida. Deus continua no controle da situação. Deus não perdeu o controle. Aí aqui o segredo. Qual é o segredo? Números 14, 24. Números 14, 24 diz: mas como meu servo Caleb tem outro espírito. Como o meu servo Caleb tem outro espírito. Eu e você, nós precisamos ter outro espírito. O nosso espírito não pode ser de pessimismo, porque o nosso espírito habita dentro de mim, de você, o Espírito Santo de Deus. E esse espírito, ele é cheio de convicção. Esse espírito, ele é cheio de fé. Esse espírito, ele é cheio de, ele vê as coisas da melhor forma. Ele é cheio de bondade. Ele enxerga o melhor nas circunstâncias. Nós precisamos trocar o espírito. Nós precisamos mudar o nosso espírito. O que prevalece na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. E a outra chave para a gente virar a página: mude de lugar. Mude de lugar. Como nós falamos aqui, perspectiva é o ponto de vista, é enxergar algo de um ponto. Nós vimos aqui aquele que enxerga do pessimista e aquele que enxerga do otimista, de um ponto de vista. A nossa forma de enxergar depende de qual lugar nós estamos olhando. A pergunta para você hoje é: de qual lugar você está olhando a tua vida? De onde você está olhando a sua vida? Qual é o seu ponto de vista para a sua vida? Porque a sua perspectiva é fruto do lugar a qual você está. A sua perspectiva é fruto, resultado do lugar a qual você está. E o lugar que eu e você nós estamos, o lugar que Deus tem para mim e para você, Salmos 91:1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O convite hoje é começar a enxergar não do ponto de vista das nossas circunstâncias, é começar a ver a nossa vida não do ponto de vista da nossa circunstância, mas é começar a enxergar do lugar a qual nós estamos posicionados, do lugar que Deus conquistou para mim e para você. Existe um lugar para mim e para você, existe um lugar para a gente habitar no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Existe um lugar para que eu e você nós possamos nos assentar nas regiões celestiais. Não é assentar na circunstância, não é assentar no problema, é assentar nas regiões celestiais. De lá nós temos a visão privilegiada. Eu sei que muitas pessoas aqui estão enfrentando perda de emprego. Pessoas estão sofrendo porque estão doentes. Pessoas estão lutando com doenças como câncer e outras doenças. Pessoas estão tendo desafios no casamento com os seus filhos. Mas quando nós temos essa perspectiva otimista,
quando nós mudamos de lugar, quando nós vamos ver do lugar certo, do ponto de vista certo, nós vamos falar para nós mesmos: a luta que eu estou hoje, ela está produzindo a força que eu preciso para amanhã. A luta que eu estou lutando hoje está produzindo a força que eu preciso para amanhã. E aí eu termino dizendo que existem pessoas que dizem: você quer saber qual é a chave da felicidade? Você quer saber qual é a chave da plenitude? Diminua as suas expectativas. Reduza as suas expectativas. Não espere nada de bom da sua vida, que assim você não vai ser frustrado. Mas eu digo uma coisa: você está assentado em um lugar muito melhor. Deus tem uma visão privilegiada para você. De lá, você não precisa baixar as suas expectativas. Você pode ser otimista e aumentar as suas expectativas na bondade, na fidelidade e no poder de Deus. Eu não vou reduzir as minhas expectativas, porque em Deus não tem como eu ser frustrado. Eu não estou esperando de homem, eu estou esperando de Deus. Eu estou confiando em Deus. Eu estou descansando em Deus. Eu termino dizendo isso: que Deus te convida hoje a mudar de lugar para enxergar da perspectiva dele. Deus te convida hoje a mudar de lugar para enxergar da perspectiva dele. Muitas vezes o que tem acontecido é que nós temos nos assentado na circunstância, nos assentado no problema. E aqui desse lugar, eu não consigo ver o futuro. Aqui desse lugar, eu não consigo enxergar. Eu enxergo a primeira, a segunda, a terceira fileira. Depois eu já não enxergo mais as pessoas. Mas Deus diz para mim e para você hoje, Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei diante de mim, estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A escolha é minha e a escolha é sua. Se a gente vai continuar assentado na circunstância, continuar assentado no problema, continuar assentado na lógica, ou se nós vamos ouvir o chamado de Deus que diz: ei Rafael, sobe para cá. Ei Rafael, sobe para cá. Sobe para cá para que você possa ver, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois disso tudo. Subir para cá. Quando eu subo, eu tenho uma visão de cima. Quando eu subo, eu tenho uma perspectiva de Deus. Eu consigo enxergar o futuro. Eu consigo enxergar além. Eu não vejo mais só isso, mas eu vejo que existe isso. Mas eu vejo que além disso, existe algo novo e melhor. Além disso, existe uma solução. Além disso, existe uma provisão de Deus. Além disso, existe uma resposta de Deus. Quando eu subo para cá, quando eu subo para o chamado de Deus, quando eu subo para a posição de Deus, desse lugar eu posso crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Desse lugar eu posso crer que casamentos vão ser restaurados. Desse lugar eu posso crer que famílias vão ser alinhadas. Desse lugar eu posso crer que pessoas serão curadas. Desse lugar eu posso crer que a igreja vai continuar avançando. Desse lugar eu posso crer que nós vamos ser inundados de fé. Desse lugar eu posso crer que nós vamos sair dessa muito mais fortes. Desse lugar. Eu quero te convidar agora a você se levantar aí do teu lugar. Você levantar as tuas mãos, você que está aqui no presencial, você que está no online com a gente. Levanta as tuas mãos e começa a se entregar a Jesus Cristo. Começa a se render a Jesus Cristo. Ele está te chamando hoje. Ei, sobe para cá.
Ei, sobe para cá. Ei, aí não é o teu lugar, sobe para cá. Hoje estou Vamos lá, vocês servideiros. aqui, rendido Aleluia. cantarei pra sempre. Vamos declarar em uma só voz: é Rei dos Reis pra sempre. Hoje estou aqui, rendido estou, eu cantarei pra sempre. Vamos declarar em uma só voz: é Rei dos Reis pra sempre. Sabe, eu quero terminar esse culto fazendo uma oração por você. Você que está aqui presencial, você que está aqui no online com a gente, você escutou essa mensagem. Virar a página do pessimismo para o otimismo. Essa perspectiva vai mudar quando você mudar o lugar aonde você está. Você ouviu, eu li aqui agora, Apocalipse 4:1, que Deus te chama cada um aqui. Sobe para cá, sobe para cá. A minha posição e a tua posição é em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo. O convite hoje não é simplesmente para você estar em uma igreja. Sim, se você quiser estar nessa igreja, você vai ser muito bem-vindo. O convite hoje não é para estar em uma religião. Não, não é sobre isso. O convite hoje é para estar em Jesus Cristo. É para estar em Jesus Cristo. Eu vou contar de 1 até 3. E você que está aqui presencial, você que está online, começando por quem está presencial. Se você diz assim: Rafael, hoje eu quero mudar de lugar. Hoje eu decido colocar a minha vida em Jesus Cristo. Hoje eu decido permanecer em Jesus Cristo e fazer dele o meu Senhor e o meu Salvador. Se esse é você e você nunca fez isso antes, eu vou contar de 1 até 3. No 3, levanta a tua mão bem alto para que eu possa orar por você. Eu digo 1, Deus te ama com amor incondicional. Eu digo 2, Ele tem um plano, um propósito e um futuro maravilhoso para a tua vida. Eu digo 3, se é você que hoje abre o teu coração e se entrega a Jesus Cristo, levanta as tuas mãos bem altas, levanta bem alto que eu quero orar por você. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você também que estava distante e hoje você diz assim: Rafael, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para os braços do Pai. Se esse é você, levanta a tua mão bem alto também. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.